2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. 2 Crônicas 20, versículo 1. Essa é uma passagem bem interessante, ela é conhecida, não vou me demorar. Nós íamos ter um breve testemunho, mas a irmã prorrogou. Por quê? Todos acharam, queridos? 2 Crônicas 20, a partir do 1, uma passagem aí que a maioria dos irmãos conhecem bem. E posso ler? Diz assim as Escrituras. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Esses que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Até aí é suficiente. Se for necessário, nós usamos outros versículos. Na sua cabeça, rapidinho, por favor. Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Palavra viva, que nós precisamos da revelação. Precisamos do entendimento, do conhecimento, para que possamos, ó Deus, ser edificados através dela. Que gere fé, que gere direção nesta noite. Possamos aprender mais através da tua palavra. No nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Esses dois primeiros versículos, eu acredito que a maioria de vocês conheçam, ele vai estar falando de uma eminente guerra, né? Alguns reinos, na verdade 3 nações se juntam-se 3 exércitos para partir, né, em guerra contra Josafá, contra o rei Josafá. E a Bíblia diz que de Amon, Moabitas e Monte Seir se juntaram a esses 3 exércitos de uma forma militar para vir guerrear contra Judá. Essas 3 nações fizeram aliança e partem em direção ao Reino do Sul. Judá aí, nesse momento da história, é Reino do Sul, e o governo é Josafá, o rei que governa é Josafá. Ok? Tranquilo até aí? Eles já estão em direção de Jerusalém. Na verdade, a Bíblia diz que eles vão estar em Gede, que já é um território de Israel. E passando o Jordão, eles já entram, já partem para Jerusalém. Então, a coisa está muito próxima. Os 3 exércitos estão vindo aí e já está próximo. Aí diz as Escrituras que Josafá é avisado que eles estão próximos de Jerusalém. Vamos ver o versículo 3, por favor. Diz assim: então Josafá teve o quê? Disse, pois, de novo. Então Josafá teve medo, disse, pois, e apregoou um jejum em todo o reino de Judá. Então a Bíblia diz que Josafá teve medo, sentiu medo, quando foi avisado a ele que essas três nações que se juntaram os seus exércitos, partiu para cima dele, para vindo para Judá, para tomar Judá. E esse medo gerou uma ação, Dani, em Josafá. Quando ele se sentiu ameaçado, confrontado por isso, a Bíblia diz que gerou uma ação nele. Ele foi e declarou, convocou, convidou o seu povo, né, os governantes e também o povo, para orar e jejuar. É o que diz as Escrituras. Tranquilo até aí, irmãos? Era uma batalha, Adriano, desproporcional. Humanamente não se tinha como pensar nisso aí. Né? Israel já não era essa beleza de exército. Nunca foi. Olhando aí o tempo de Salomão, um momento ou outro, mas nunca teve um exército tão poderoso, tão forte. Era a mão de Deus, né? E Deus sempre fez com isso, que isso acontecesse, para que eles nunca recorressem, né, de forma natural. Ou seja, o Deus estava no negócio, eles padeciam. E quando Deus não estava, eles padeciam mesmo.
Parece uma história muito parecida com a nossa vida, né? A gente se acha demais, aí o Senhor diz, então vá sozinho. Vai lá que você é bom. A gente quebra a cara e vê que era Deus. Mas enfim, então o cenário é esse. Humanamente não tinha condições. Josafá, um homem de Deus, quando vê que o confronto está aí, ele convoca o povo então para orar e jejuar. Então a primeira coisa que nós podemos tirar dessa passagem aí, quando sentimos medo, isso, o medo pode ser legítimo, né? Em alguns momentos, até necessário em alguns momentos, para que a gente tenha prudência, não é isso, irmãos? Amém? Ele é necessário em alguns momentos, senão o homem se torna imprudente, não é isso? Então, esse medo que foi gerado nele era um medo legítimo, e que antes dessa situação complicada, ele tinha duas opções. Porque, veja, Felipe, é quase uma regra isso aqui, né? Quando nós estamos ameaçados, basicamente, Daniel, nós temos duas opções. Não é isso, queridos? Vê se vocês concordam. Uma é enfrentar. Amém? Você tem uma situação, seja ela qual for, Johanna, de casa, na escola, na família, tem uma situação, e você, basicamente, você vai ter duas opções. Uma é enfrentar, a outra é fugir, ou tentar fugir, né? Porque tem algumas que a gente tenta fugir e não consegue. Mas, basicamente, você tem essas duas aqui. Então, a gente aprende desse texto, a primeira coisa que a gente aprende é que a ameaça de um confronto, a ameaça de um desafio, ela pode nos preparar para duas coisas, né? Ela pode nos preparar para enfrentar, ou ela pode nos preparar para fugirmos. Não é isso, irmãos? Você tem essas duas. Se vocês observarem, isso acontece todo dia, né? Às vezes em casa, né? Menina pronta, né? Aí eu mesmo me saio, não quero aquele confronto, vou deixar para casa, eu tenho que fugir daquilo, eu não vi, né? Para ver se esse cara assume. Então são situações corriqueiras nas nossas vidas, né? Às vezes nós estamos cansados, né? A mente está cansada e você realmente foge, faz de conta que não viu, quer resolver depois, é uma forma de fugir. E tem aquelas que você parte para enfrentar porque tem que resolver aquilo que já está gerando um desgaste que precisa ser resolvido. Né? Amém? Então, basicamente é isso aqui. Você está numa selva, Felipe, e você encontra uma cobra. Né? Você que gosta de cavalo, né? Seu pai tem uma fazenda lá em Riquelme, que eu estou sabendo. Né? Não fala para a gente, não, mas não está sabendo. Né? Pois é, Felipe, então você está passeando na mata e você encontra uma cobra. Você tem duas opções, ou correr dela, não é isso? Né, irmã Verão? Ou pegar um pedaço de pau para partir para cima dela, né? Mas uma das duas coisas você vai ter que fazer. Uma das duas ações você vai ter que ter. Então, mais ou menos esse cenário aqui. Isso é uma realidade constante nas nossas vidas, né, Gilson? Constante nas nossas vidas. Ou enfrenta, ou foge. Então, assim era a situação desse rei. E Josafá decidiu o quê, irmãos? Está na Bíblia aí, eu estou no contexto ainda, contextualizando. Foi que Josafá decidiu. Ele começou Jaqueline, a orar. Não é isso? A primeira coisa que ele fez, o texto mostra que ele buscou orar, começou a orar e começou a buscar a Deus. Então, Márcia, está bem claro aí que essa é uma diferença que existe no homem, gênero humano, né, homem e mulher, que realmente conhece a Deus. Amém, queridos? Essa é a reação de uma pessoa que realmente conhece a Deus. A primeira coisa que ela vai fazer é buscar ao Senhor, buscar esse poder de Deus para resolver a situação. Amém, queridos? Concordam? São pessoas que têm, Bruno, a compreensão de quem é Deus. Vocês concordam? Amém? Para isso ser feito, Lúcia, para essa atitude ser manifesta nas nossas vidas, é preciso que você tenha uma compreensão de quem é Deus. Qual é o poder de Deus na sua vida? Amém? Se você não é uma pessoa religiosa, se você não é uma pessoa apenas que frequenta uma igreja, que ouve falar do Senhor, né? Mas se você é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, caminha com Deus, teme a Deus, reconhece o poder de Deus, reconhece um Senhor vivo, que opera milagres e prodígios, essa é a ação. A primeira coisa que você faz é buscar a Deus, porque você sabe que há poder no Senhor. Amém, queridos? Ainda que você tenha até saídas naturais, mas a primeira, você inicia pela oração e pela busca a Deus. Verdade? Você está entendendo? Tem pessoas que deixam o Senhor por último, não é assim? Primeiro ela tenta tudo, se não der, ela vai procurar o Senhor. Tem pessoas que fazem assim, né? A gente ouve muitas vezes a pessoa dizer, eu já fiz de tudo, agora eu vim na igreja. Ela já fez de tudo, porque ela não conhece o poder de Deus.
Mas quem conhece o poder, a manifestação do poder de Deus, ela inicia procurando o... Tá certo? Concorda, irmãos? Amém? Ela inicia procurando o Senhor. Ela não vai estudar o inimigo, ela não vai se preocupar com o inimigo inicialmente. Ela vai se preocupar em buscar o Senhor. E a Bíblia mostra do que Josafá fez isso. Primeira coisa que atinou nele não foi buscar, eu vou no Egito, eu vou na Babilônia, eu vou buscar um parceiro aqui forte para confrontar comigo. Não, a primeira coisa que ele fez foi buscar o Senhor. Eu vou orar, eu vou buscar ao Senhor. Vou fazer uma pergunta aqui, não precisa de resposta, mas com uma reflexão. Quando você se sente ameaçado com medo, a sua primeira reação é essa? Não precisa responder não, mas com reflexão. Larissa? Não precisa responder não, Larissa, para você refletir. A sua primeira reação, Tamires, é essa? Se você se sente ameaçado, confrontado numa situação, a ameaça é verdadeira, está se aproximando, qual é a primeira atitude que você toma? É essa? Olha esposo, olha filhos, olha trabalho, eu vou ter que fechar a porta do meu quarto, tirar minha capa e descer na presença do Senhor. Vou tirar, eu posso dizer até sem verdade nenhuma, mas com autoridade, porque eu aplico isso na minha vida. Diante de qualquer ameaça, diante de qualquer situação que ela não está se resolvendo, eu uso muito isso. Eu começo a descer na presença do Senhor, eu começo a tirar dias de jejum. Eu quero dizer que isso funciona. Funciona. Amém, queridos? Orar e buscar a Deus, funciona. A igreja ao longo dos anos tem abandonado isso, mas ela funciona. Então, Josafá, tendo a certeza, essa certeza é fé, que a mão de Deus estava sobre ele, ele não titubeou, não vacilou. Ele foi buscar o Senhor e começou a jejuar. Ele começou a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu tenho um confronto, eu não tenho como fugir desse confronto. Mas também, Senhor, eu sei de uma coisa, eu sozinho não posso, me socorre. E é legítimo pedir socorro ao Senhor, não é meu? É legítimo pedir socorro ao Senhor. Amém, queridos? Você pode pedir socorro ao Senhor. Ele sabia que a situação era grave, havia ameaça clara. E ele olha para o Senhor e diz: Senhor, eu vou ter que enfrentar isso, eu não tenho como correr, eu não tenho como deixar o reino, eu não tenho como fugir. Eu preciso que o Senhor me socorra, porque eu não tenho condições sozinho. Queridos, um dos termômetros que nós temos, que o homem espiritual tem, Daniel, é que ele consegue enxergar que a batalha é real, ela existe, ela é física, né? Mas tem um fundo espiritual. Você quer saber se uma pessoa tem, Thalita, a ação de Deus na vida dele? É quando tem uma situação, seja ela qual for, ele consegue enxergar que ali não é só algo natural e físico, mas que por trás daquilo ali existe uma ação espiritual. Porque o mundo físico, eu não vou entrar por aí não, mas o mundo físico tem as suas ordens, não duvidamos disso. Mas nós sabemos que quem rege esse mundo natural, quem governa esse mundo natural, é o mundo espiritual. As ordens saem de lá de cima. Amém, queridos? Elas saem dos céus. E esse mundo espiritual, tem governo. E o governo é o Senhor. Ainda que alguns cultos, não é uma crítica, não são críticas. Nós temos tantos defeitos, vamos criticar os outros. Mas ainda que cultos hoje levem tanto o ego do diabo, do inimigo, quem governa ainda é o Senhor. Quem está no governo do mundo espiritual é Deus. Ele permanece no governo. Amém, queridos? Ele permanece no governo. As ordens partem de lá. Então, observe. Se realmente nós temos esse conhecimento, Daniel, quando surge uma batalha, qual é o certo? Orar e buscar a direção de Deus. Parece, Bianca, que nós abandonamos isso, né? A pessoa chega e diz: pastor, eu andei bem enferma, amanhã cedo, no primeiro horário eu vou fazer isso. Não está errado, os médicos, os medicamentos, nada disso. Seria ignorância em família. Mas você muitas vezes não vê pessoas dizer: olha, essa semana eu vou tirar um tempo de oração. Amém? Terça-feira eu estou no jejum. Pastor, jejum ora comigo terça-feira. Você não vê essas manifestações como Josafá fez? Da certeza da mão de Deus sobre a vida dele para resolver a situação. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Mas o certo seria isso. Nós buscarmos esse poder e essa direção de Deus.
Porque se você anda com Deus, a palavra do Senhor diz que Ele trabalha ao seu favor. Ele trabalha ao meu favor, se eu creio, se eu confio nele. E o texto fala muito sobre isso. Então, uma das coisas importantes dessa passagem é que a história, Jesus vai dizer que nós vamos conseguir aprender que a oração e o jejum de Josafá veio uma resposta muito rica, porque essa resposta trouxe um impacto sobre os seus inimigos. Vocês entendem isso? Então, Armando, a minha oração e o meu jejum, ele tem que ter um impacto naquela situação. Amém? Não estou entendendo? Seja enfermidade, seja uma questão conjugal, seja o que for. A minha oração e o meu jejum tem que ter um impacto positivo naquilo que se levantou contra a minha vida. Então esse texto vai falar sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E quando o irmão Detinho começou a orar e jejuar, os seus inimigos sofreram a reação dessa oração. Amém, irmãos? Amém. E aí o texto vai dizer que ele foi levado a uma situação, né, que era contrária, desumana a ele, mas ele foi levado à vitória. Amém? Conhece essa passagem, Diego? Conhece ela toda? Vamos trocar aqui, né? Deixa eu sentar aí, eu estou um pouco cansado. Brincando, né? Me lembro que uma vez a gente estava na casa, ainda ela sempre assiste, ela vai lembrar. A gente estava na terça. Eu falei assim, irmão, vamos mudar a doutrina da igreja? Não, estou de brincadeira. Agora vamos fazer assim, dia domingo, depois do louvor. Tem igreja que vai mais ou menos nessa área, né? A gente vai buscar uma revelação e quem vai pregar é o irmão, o pastor chamar. Aí Renata levantou a mão, pastor, não veio mais na igreja. Nessa doutrina, eu não venho mais. É bem, queridos, eu não venho mais para a igreja. Mas essa tem que ser a nossa posição, uma certeza que a minha oração, Bruno, vai ter um impacto sobre o meu inimigo. Nós precisamos lembrar, queridos, que quando o Senhor entra na história do homem, quando Ele entra na história do homem, né, uma situação que o homem não tem saída, que humanamente ele não consegue vencer, que é impossível, né? Ele entra para inverter a situação, tomar o controle da situação e da vitória. E esse texto fala sobre isso, Fred. Um Senhor que vê uma situação que o homem não tem saída, ele não tinha como vencer isso aí, humanamente ele não tem como vencer. Ele entra na história de Josafá, vai inverter a situação, vai assumir o controle e vai dar vitória a Josafá. Amém, queridos? Não querem viver isso não, né? Ouve um amém, ouve um glória a Deus. Eu vou repetir. Quando Deus entra na história do homem, que o homem não tem saída, ele não tem como humanamente vencer, ele não tem como se levantar dessa situação, ele entra para inverter, assumir o controle e dar vitória. E esse texto, ele fala muito sobre isso. Então deixa eu falar uma coisa que eu creio muito. Todo homem comprometido com Deus, todo homem. Desculpe, irmão, se você não concorda, e eu também respeito, mas todo homem comprometido com Deus, ele tem período de oração, irmãos, e de jejum na vida. São sinais de quem tem um compromisso com Deus. Eu não creio, me desculpe, uma pessoa ter relacionamento com Deus, dizer que caminha com Deus, anda com Deus, conhece a Deus, há intervenções de Deus na vida dele, sem jejum e sem oração. Do Velho e do Novo Testamento você vê sempre a Bíblia falando sobre isso. Jesus vira e diz assim, os discípulos que não conseguiram, Garrido, ter vitória em uma situação espiritual. Ele vira e ensina, ele diz assim, essa casta de demônio só sai com... Vocês querem poder? Tem poder. Mas vocês precisam buscar. Um dos sinais, jejum e oração. Falo sempre, os irmãos da intercessão, os irmãos do louvor. O papel do pastor é chato mesmo. Você quer ter vitória espiritual? Não adianta. Não adianta, por um gospel é gostoso, né? Mas para ter graça e unção de Deus, tem que descer. Não tem varinha mágica, não tem teologia. Não tem teologia. Ou você desce, ou você se consagra, ou você busca. É um lugar que você não faz para cair. No dia que você entrar numa batalha forte, você não tem unção, você não tem preparo espiritual de Deus. O inimigo lhe derruba na primeira. Amém?
Você faz grandes projetos, mas não se prepara. Ele derruba. Eu conheço milhares de exemplos sobre isso. Pessoas que são levantadas, caem. Por quê? Porque não se preparam espiritualmente. Você pode ir para o curso de teologia de fogo. Amém, irmãos? Mas não é isso que eu quero falar, não. Vamos voltar aqui. Mas tem que fazer parte do cotidiano de um homem do que quer realmente ter um relacionamento com Deus. Jejum e oração. Que se levantar, for levantar, cai. Se não tiver. Eu conheço essa história, irmãos, assim, acompanho milhares, centenas de histórias assim. Espiritual é natural, o cara está para ter uma vitória, entende, irmãos? Ou até começou a vitória na vida dele, mas ele não se prepara espiritualmente para isso. O inimigo vem e derruba. Versículo 4 diz assim, rapidinho: Judá se congregou, se ajuntou para o quê? Pedir socorro. O socorro é legítimo, irmãos. Pode-se pedir socorro ao Senhor, sim. Ele é misericordioso, ele ouve as orações para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então, Josafá sabia que humanamente, irmãos, ele não tinha como vencer, não é, Michel, essa batalha. Aí acontece um fato muito rico, Mariana, aí. Eu queria que você preste atenção nisso. Presta atenção aqui, Arthur. Porque é um fato rico. Olha o que acontece, carinho. Nesse momento, Josafá, ele deixa a batalha de lado. E ele foca no Senhor. Por que, Carol, eu chamo a atenção de vocês? Porque quando tem uma ameaça, um problema, nós focamos no problema e não temos força para buscar o Senhor. Isso é quase de praxe nas nossas vidas. O barco é tão forte que você foi espiritual até ali. Entende? Surgiu uma coisa, aí você, pronto, desaba, meu Deus, agora o problema é esse, eu pastor, eu vou intercessão. Meu Deus, eu só vivo isso, eu só enxergo isso, eu não vou para a igreja porque Deus não fez. Aí você começa a dramatizar e a focar no problema. Ele fez o contrário. Ele deixou o problema de lado e focou no Senhor. Né? Ele diz, olha, ele chamou o povo, disse, não tem saída. Ou a gente desce, quem está brincando aí, né? Vai para o Baba Segunda, mas não vem para o culto de Deus, ou nem isso não, tem nada a ver. Falhou, era outra coisa. E eu não gostou da brincadeira. Tem que vir para o Baba, o ministério, o Baba, você está fazendo falta para o Baba. Lá só tem craque, né? Então, é como Josafá dissesse, quem estava aí brincando em Judá, agora para de brincar e desce, porque vocês vão morrer também. A família de vocês vão ser saqueadas também. Eu vou fazer a minha parte como rei. Eu já comecei a jejuar e orar. Agora você, faça a sua. Pegue a sua casa e bote para orar. Pegue os seus filhos e bote para jejuar. Porque senão nós vamos padecer. Amém, irmãos? Então, Márcio, ele deixou o problema. Ele não chamou para reuniões e reuniões dos seus generais para buscar estratégia. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Está entendendo, Débora? Olha para a cara dela. Está entendendo? Ele deixou de lado o problema, Jaqueline, e focou no Senhor. Você vê diversos reis que faziam o quê? Chamavam os generais e reuniões, estratégia, vamos fazer aliança, vamos fazer isso. Ele faz diferente. Ele deixa o problema de lado e foca no Senhor. Por quê? Ele foi buscar, irmã Detinha, o único que poderia realmente resolver essa situação. Humanamente não tinham o que fazer, estavam muito próximos. Ninguém ia entrar nessa guerra tão rápido assim. Então ele sabia que ou o Senhor entrava com eles, ou eles iriam padecer. Amém? Aí, Débora, você que gosta, fica a dica. Fica a dica aqui desse texto. Né? Quando nós estamos juntos no propósito de Deus, nós somos mais fortes. Nós convocamos, irmãos, papel chato. Nós convocamos vocês para algumas coisas espirituais. Vocês não entram. Sérgio está viajando, né? O grilo segue Sérgio, né? Então nós convocamos. Se nós entramos juntos nos propósitos, Felipe, nós somos mais fortes. Amém. Nós queremos colher os frutos, mas na hora de semear, são poucos. Fica o quê, Débora? A dica, né? Fica a dica. Né? As pessoas não se interessam mais por oração, por jejum, não se dedicam mais a isso. Então, nós precisamos determinar isso nas nossas vidas, irmãos. De nos submeter ao poder de Deus. Precisa de um esforço, como nós fazemos para as outras áreas das nossas vidas.
fazer um esforço para nos submeter ao poder de Deus. Tem faltado isso em muitas pessoas. Amém? Eu creio, a minha fé, você pode não concordar, eu vou respeitar. Mas muitos não alcançaram vitória ainda, porque não fazem isso com a sua vida. Né? Faz durante um tempo e recua. Eu preciso persistir. Mas vamos lá, versículo 6 diz assim, com 10 minutos que a gente conclui. Ele diz assim, ó, e disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura tu não és o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O que Josafá diz, irmãos? Pulei o 5, né? Porque o 5 fala do que eu já tinha dito, que eles se juntaram naquele propósito, né? Quando eu falei da dica com Débora, foi justamente isso. É o 5, porque o 5 fala que ele conseguiu ajuntar o povo e chamar o povo para aquele espírito, né? Que eles precisavam estar juntos no mesmo propósito, porque todos iam colher os benefícios, né? Ele chama Judá de Judá. Você está brincando ainda? Tem que parar. É um tempo que agora vocês precisam entender. Ou vocês começam a jejuar e orar, ou nós não vamos vencer. E a igreja precisa, Fred, ser despertada para isso. Ou vocês começam a se despertarem para isso, ou nós vamos ter os mesmos problemas que o mundo está tendo. Porque o nosso nível hoje de busca com Deus, por misericórdia aí, eu já encerrei minha fala, é suficiente a misericórdia. Mas no versículo 6 ele descobre, Felipe, ele fala, ele verbaliza que a força e o poder pertencem a Deus. Ele diz assim: ninguém pode resistir isso. E nós precisamos, em momentos de orações, Fátima, saber isso. O inimigo pode ser grande, pode ser duro, mas ninguém pode resistir se o Senhor entrar. Quem resiste ao Senhor? Ninguém resiste. Pode ser quem for, pode ter o poder que for. Ninguém, ele faz essa oração: Senhor, eu sei que o poder e a força é tua, e ninguém pode te resistir. Irmãos, o Senhor permanece vivo e Ele é atuante. Ele não deixou, Filipe, de ser atuante. Deus não deixou de ser atuante. Então, só para a gente concluir, um outro fato rico, qual acontece aí. Quando ele estava orando e jejuando, quando ele está nesse processo de consagração, porque quando nós buscamos, nós temos respostas. Eu nunca desci para jejuar e orar e o Senhor não me deu resposta. Pode ser até o que eu não queria, mas veio a resposta. Né? O que você não quer, por exemplo? Não é para agora. Era tudo que eu não queria ouvir, né? É para tal tempo. Não faça isso agora. Estou nesse sentido. Mas vem, se você descer, o Senhor se revela. Não tem como. Começa a jejuar e orar que você vive essa experiência. Não tem como. Então, quando ele começa a orar e a jejuar, o que acontece? Deus levanta uma caixa de chocolate. Ninguém tem espírito de adivinhação, mas quem conhece aqui? Sempre as caras, né? Alguém falou alguma coisa lá no fundo, o profeta. Isso. Um profeta se levanta. No versículo 14 você encontra o nome dele. Jaziel, me parece. Aí você quer ter mais filho, Bruno? Nome bonitinho, né? Bruno é lento, estou me perdendo já na sua. Então, nesse processo de jejum e oração, um profeta se levanta. Olha que coisa interessante. A resposta veio por uma profecia. E o profeta chama o rei Josafá e diz: Josafá, calma, meu filho, acalme o seu coração. Não tenha medo. Deus manda lhe dizer que essa batalha não é sua. E Ele vai lutar a sua luta. Tudo que a gente quer ouvir, né? Né, policial? O Senhor se voltar para a gente dizer: se acalme. Se acalme, Filipe, essa batalha não é sua. É dele. E Ele vai lutar a sua luta. Mas para essa resposta vir, para isso acontecer, que houve uma intensa busca ao Senhor. Entendeu, mano? Aqui ele está colhendo os frutos. Deus se levantou para falar com ele, mas porque ele foi jejuar e orar. Eu quero fazer uma pergunta, sem você precisar responder, mas você sempre tivesse atenção, refletisse sobre isso. Você acredita que Deus, Ele pode assumir o controle da sua batalha, de uma batalha difícil, Ele pode assumir isso, que você esteja passando hoje? A pergunta é: você tem fé suficiente hoje para isso?
Você sai daqui hoje, e se você está passando por algum problema, você crê realmente que isso é possível? Ele assumiu o controle da sua batalha. Porque quando ele recebeu a profecia, ele tinha primeiro de crer. O profeta disse a ele: se acalma. Deus está assumindo a batalha, não é sua. Mas para isso ser uma realidade, Filipe, ele tinha de crer. Quantos de nós perdemos coisas de Deus porque não cremos? É preciso 2, 3 meses para isso. Você acha que isso aqui foi da noite para o dia? Isso aqui tem um processo, irmãos. Tirei as escrituras, né, Rita? Aí parece que tudo foi assim. Não é da noite para o dia, tem um processo. Então, se Deus está lhe dando direção, você tem que crer. No tempo que você tiver de crer, você tem que crer. Sem se rebelar, sem fazer besteira. Continuar naquilo ali, na direção, naquela direção. Então, por isso eu pergunto: você crê que Ele pode realmente tomar o controle de batalha sua? Você crê que o Senhor pode ir à frente das suas batalhas? Realmente você crê nisso? Que o Senhor pode falar com você: meu filho, se acalme. Eu vou tomar a frente dessa batalha. Eu sei que você sozinho você não vai dar conta, mas eu vou assumir essa batalha. Nesses 5 minutos eu vou concluir. Há 2 coisas muito ricas aí nesse texto. A primeira é que, depois da profecia, Josafá, conhecendo o Senhor, ele ganha gás, né? Ele diz: cara, estou no caminho certo, o Senhor está comigo. Porque até então ele tinha a ameaça e uma ação dele, de jejuar e orar. Mas agora ele tem uma palavra de Deus sobre ele. Quem tem palavra de Deus sobre a sua vida? Amém. Você tem que crer. Traga ela de novo, você enterrou, traga ela de novo, né? A existência para a sua vida. Eu me lembro que eu novinho, quando eu tinha conhecido muito ele. E vira e mexe, nos dias de luta eu lembro muito disso. Eu fui na igreja, ele está aposentado hoje. Não vou falar uma questão de ética, está gravando. Um dos pastores mais respeitados, ou hoje talvez o mais respeitado. Infelizmente se aposentou. E eu não o conhecia, mas fui numa festa com outro pastor que me apresentou ele. Nós fomos para o púlpito e tal. Quando desceu, eu jamais iria esperar isso. Estava um pouco mais de Gabriel, possivelmente. Não, era bem mais, porque eu já estava na igreja. E estava no púlpito com o pastor que me levou. Quando quando ficou mais os pastores, eu saí e fui para a ponta da escada, como a Dália está ali na porta, descendo. Ele vinha de paletó, eu lembro como hoje, sempre veio isso na memória. E ele me abraçou e desceu comigo a escada. E ele não tinha um contexto de profeta na vida dele. Mas nesse dia, Detinha, ele lançou uma palavra profética sobre a minha vida. Eu não vou falar aqui, mas até hoje eu creio nela. Amém? Amém? Nós precisamos lembrar, porque o Senhor libera palavras sobre a sua vida. Então, até então, Josafá tinha uma palavra sobre a vida dele. Agora ele tinha uma palavra sobre a vida dele. Antes ele não tinha, agora ele tinha. E aí o que é que ele faz, Daí? Você tinha a obrigação de saber essa parte. É isso aí, é por aí. Depois da profecia, ele começa a chamar o povo, cara. Irmãos, Deus falou. Deus falou. E aí acontece algo extraordinário. O senhor Eugênio, Armando, Gabriel, Felipe, tinham a obrigação de conhecer essa parte do texto. Os levitas naquela época, eles faziam todos os trabalhos do Senhor. Né? Vocês não tinham terra, não tinham herança, não tinham nada. Entre os trabalhos do Senhor entrava a adoração. Aí os levitas, Felipe, convocam o povo para adorar. E o povo Jaqueline começa a adorar. E a Bíblia diz que os levitas cantavam em alta voz. E a adoração tomou aquele povo. Uma adoração forte, né? E a Shekinah de Deus começou a visitar eles. E eles foram tomados de coragem. Eu não acredito em desânimo, é uma palavra que eu não gosto. Tem gente que diz assim: pastor, está desanimado para a obra. Falta de Deus na vida. Você desanima para Deus? Está desanimado para a igreja? Falta de Deus. Não existe isso. Né? Você desanima para o trabalho, Adriano? Tem 2 filhos para criar. Falta de Deus. Vai descer que o desânimo sai. Né? Vai orar uma hora que o desânimo sai. Então o povo começou a ser tomado daquele poder sobrenatural. Aí eles disseram: Josafá, está na hora. Vamos partir para cima. Nós vamos ganhar essa guerra. E eles saem marchando para a guerra. E vão vencer. Só que eu ia contextualizar, mas dá para a gente falar há muito tempo. Só que a profecia dizia o que, Bianca? Isso, Bianca, muito bem.
A guerra não era de Deus. A guerra não era de Josafá, era de quem, Daniel? De Deus. Então quando Josafá sai com o exército, ele toma um choque. Quando ele chega na área de batalha, na região de batalha, ele toma um choque. O que foi que aconteceu lá? Eles se desentenderam. E começaram a guerrear entre eles. Josafá segura o exército e diz, bom, a palavra foi essa. A guerra não é minha. Seu inimigo muitas vezes se atrapalha. Você não precisa nem falar dele, nem precisa falar dele. E eles se destruíram entre eles. Amém? Amém, irmãos? Deus pode fazer isso. Aí tem gente que fica preocupada. Vou estudar o meu inimigo. Vai pensar em fazer. Você tem que buscar a Deus. Estudar inimigo. Isso é coisa de crente. Não tem que estudar inimigo. E o seu amigo é mais forte que qualquer inimigo. Né? Tem um ditado popular que diz que o mal por si mesmo se destrói. Meu pai me dizia muito isso. Rapaz, não entra em negócio ruim. Ou porque ele dizia, você pensa que vai ganhar, mas o mal por si mesmo se destrói. Isso é a realidade. Ele segura o exército, toma aquele choque e diz, ué, eles estão se matando entre eles. A profecia foi essa. Deus ia lutar a minha luta. Os cavalos começam a tropeçar, as carroças, igual no Egito. E ele diz, vamos voltar cantando o cântico da vitória. Amém, queridos? Amém. O Senhor, Ele faz isso. Ele assume o controle e lhe dá a vitória. Você se desesperará. Vamos louvar o Senhor? Tem uma canção que eu gostaria de louvar o Senhor. E eu gostaria que você meditasse um pouco nisso. De que, pastor? De dizer isso ao Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor pode guerrear as minhas guerras. Eu creio que o Senhor pode assumir o controle hoje. Você tem fé para isso, irmãos? Para dizer, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor assuma hoje o controle dessa batalha. E quando eu chegar no campo, eu já vou chegar com a vitória. Amém, queridos? Amém.